vai te ajudar bastante. Pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 5, vamos lá. Não vou me estender muito nesta palavra, mas nós estamos nesse propósito, preparando o nosso coração, para que a semente da palavra de Deus, ela venha a ser semeada sobre nós e venhamos frutificar. Efésios é o capítulo 5. Pega aí na sua Bíblia, no nome de Jesus. Eu queria que você em casa aí, às vezes assistir pela live, muita coisa chama atenção, distrai. Então presta atenção aí no nome de Jesus, amém? Que Deus possa falar o seu coração aí. Vou procurar manter o microfone assim mais perto da boca para ficar um pouco audível aí. Efésios é o capítulo 5, eu falei 6? Se eu falei, me perdoe. Efésios 5, versículo 15 e 16. Efésios 5, versículo 15 e 16. Diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são quê? São maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem? Do Senhor. Eu preciso olhar para esta palavra e extrair dela muita coisa, irmãos. Primeiro no versículo 15 diz que nós temos que ser prudentes. A condição de você andar. Nós vimos na quarta-feira que a prudência pode ser colocada como a condição de você agir de forma certa. A condição prudente, a Bíblia diz que o insensato, ele age sem pensar, ele é imprudente. Ele não pensa nas suas ações, na sua forma de se colocar. A Bíblia diz que eu preciso ser prudente nas minhas ações e decisões. Diz, e não como necios, ou seja, como loucos, mas como sábios, com sabedoria de Deus. Diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se eu pego a tradução NVI, ela diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, preste atenção, mas como sábios. Aqui a nossa mensagem, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Nós estamos nesse propósito hoje de portas abertas, orando a Deus, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas há muitas circunstâncias que sobrevêm sobre a nossa vida. E oportunidades, coloca isso no seu coração, vão começar a surgir na sua vida. E quantas vezes nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá? Isso em todas as áreas, irmãos. Eu vou falar da condição espiritual. Eu me lembro um dia que eu estava indo para a faculdade, e eu lembro que era prova nesse dia. E você sai ali para chegar cedo e eu enfrentei um congestionamento ali na Marginal Pinheiros, ali na Marginal Pinheiros, enfrentei um congestionamento na pista local. Travou tudo, não andava nem para frente nem para trás. E às vezes, diante de uma situação dessa, a tendência do coração é ficar o quê? Irritado. Às vezes a pessoa fica ali irritado com aquela circunstância. Aí eu coloquei um louvor no rádio para tocar ali, e eu comecei a orar. E naquela oração, eu recebi uma visitação de Deus tão tremenda, irmãos, que eu lembro que alguns minutos depois, eu estava em lágrimas na presença de Jesus. Eu estava ali em lágrimas diante do Senhor. E quantas vezes nós perdemos oportunidade de uma comunhão maior com Deus? É aquele momento, é uma visitação do Senhor sobre a sua vida. Às vezes por uma situação, e às vezes Satanás faz isso como fez com Ana. Porque todas as vezes que Ana subiria à casa do Senhor para prestar culto, adoração a Deus, Satanás instigava ali a condição de Penina, que Penina se levantava contra Ana, Ana ficava irritada e não comia. E quantas vezes nós perdemos essa oportunidade? É aquele momento, às vezes de madrugada, que Deus desperta você, que você acorda, você fica até bravo. Muitas vezes não consegue dormir de noite, você fica bravo. Muitas vezes é uma oportunidade de você buscar o Senhor. E naquele momento ali, de você receber uma visitação de Deus.
de você receber um renovo, uma restauração do Senhor sobre a sua vida. Por isso, a tradução NVI diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite. Porque portas se abrirão sobre a sua vida. Situações Deus preparará aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Vamos um pouquinho mais. Pega a sua Bíblia. No livro de Marcos, o capítulo 5. Segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. O capítulo 5. Pega aí na sua palavra de Deus. Isso, livro de Marcos. O capítulo 5. Em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5. Pega aí na sua palavra de Deus aí, por gentileza. Eu não vou ler todo o texto. No versículo 25 diz: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo o quê? A pior. Já viu aquela situação que cada vez mais parece que fica mais difícil? A pessoa muitas vezes começa a declarar: parece que eu pisei em rastro de cobra. Ela começa a falar muitas coisas. Parece que Deus não me enxerga, parece que Deus não me vê, parece que o Senhor não olha para mim. Não, irmãos. São batalhas, circunstâncias que vêm. Mas pelo Senhor nós vencemos essas batalhas. Mas pelo Senhor nós vencemos essas adversidades. O estado dela se deteriorava cada vez mais. Mas aí diz no versículo 27, ouvindo falar de quem? De Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já daquele mal. Perceba uma coisa: quando ela ouve falar de Jesus, ela não perde a oportunidade. Primeiro, ela tinha um fluxo de sangue. Devia ser uma pessoa muito debilitada em relação da sua saúde. Muito debilitada. Mas nem essa condição impediu que ela buscasse Jesus. A pessoa que quer buscar o Senhor, não há justificativa, irmãos, para que ela se coloque diante do Senhor. Às vezes a pessoa ela vai colocando empecilhos entre ela e o Senhor. Essa mulher não, presta atenção. Ela foi a Jesus. Ela não perdeu a oportunidade de ir a Cristo. Porque Jesus, ele estava hoje, naquela época, num lugar, no outro dia já não estaria mais ali. E quantas são as pessoas que perdem a oportunidade de receber, muitas vezes, um milagre, muitas vezes num culto, numa reunião, aquela palavra de fé que vem ao coração, mas a pessoa está desligada de Deus. O coração está cheio de muita coisa, muitas vezes distraída, ela perde aquela visitação do Senhor, aonde Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está transformando. Hoje é esse dia que Jesus quer operar sobre a sua vida aí na sua casa, que Jesus quer cercar você aqui hoje. Não perca essa oportunidade, essa visitação de Deus. Essa mulher não perdeu. E quantas vezes perdemos oportunidades que vão surgindo na nossa vida, que Deus ele vai nos propiciando a cada dia, a cada momento. Por isso, coloca isso, essa palavra no seu coração. Portas se abrirão, oportunidades surgirão sobre a sua vida, não as perca. Imagina, sei lá, nessa época agora de batalha, muitas pessoas perderam o emprego, e aí a pessoa vai lá, faz a entrevista, entrega um currículo, e a pessoa lá do RH liga, só que o celular está desligado. Aí quando ela vai ligar o celular, está a ligação, ela retorna a ligação, e aí vem aquela palavrinha: a vaga já foi preenchida. Querido, oportunidades vão surgir. Coloca isso no seu coração. Ainda que as circunstâncias possam ser contrárias, ainda que situações possam se colocar ou se levantar, nós temos um Deus que nos dá essa condição, mas não depende só do Senhor, depende também de nós. Essa mulher, ela não perdeu a oportunidade de quê? De ser curada, de Jesus mudar a vida dela.
Às vezes a pessoa ela vem à igreja, é o dia, o momento dela aceitar a Cristo como Senhor, como Salvador da tua vida, e ela perde aquela oportunidade, ela perde aquele momento, ela perde aquele instante. Vamos mais, no livro de Lucas, capítulo 19. Livro de Lucas, capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas, o capítulo 19. Pega aí na sua palavra de Deus. Amém? Achou? Você está em Marcos à sua direita. Diz assim: e tendo Jesus, versículo 1, entrado em Jericó, ia o quê? Passando. Jesus está passando, irmãos. Jesus está passando curando. Jesus está passando restaurando. Jesus está passando transformando. Jesus está passando abrindo portas. Por isso, creia na sua oração. Aquele pedido que você fez a Deus, Deus atentou para a sua oração. E Deus está trabalhando em cima daquilo que a Ele você pediu. Por isso, Jesus estava passando, versículo 2, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena o quê? Estatura. Aqui a multidão impede muita gente. Às vezes a pessoa, ela tem algo no seu coração, não é das pessoas, é dela mesmo. Às vezes ela tem algo no coração que ninguém gosta dela, que ninguém vai com a cara dela. Às vezes isso impede que a pessoa ela congregue. Há pessoas que ficam, irmãos, de igreja em igreja, porque ela chega numa igreja e ela não, sei lá, ela não gosta de alguma coisa. Não vai em igreja perfeita só no céu, querido. Aqui na terra não existe isso. A minha condição é olhar para Jesus. A minha condição é colocar diante do Senhor, se colocar diante de Cristo. Colocar diante, não, eu não gosto aqui da igreja do E. Carvalho, porque as cadeiras é azul, gosto de cadeira verde. Então traz uma toalha verde e senta nela, ué. Mas quantas vezes isso impede que a pessoa ela veja Cristo? Situações que possam acontecer dentro da igreja ou muitas vezes no coração da pessoa, que afasta do que Jesus tem preparado. Desculpe, é aquela pessoa que ninguém presta para ela, só ela presta. Por isso eu preciso observar. A Bíblia diz que a multidão impedia que ele visse o Senhor pela condição da estatura. Aí diz o versículo 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar o quê? Por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, versículo 5, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua... Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo, quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu disse, Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quê? 4 vezes mais. E disse Jesus, hoje veio salvação a essa casa. Pois também esse é filho que de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, Zaqueu não perdeu a oportunidade. Jesus estava o quê? Jesus estava o quê? Passando. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade? Aquela palavra que Deus nos dá, que nos abre uma porta, que nos dá uma direção, que nos dá, vem a fé no coração, é naquele momento, é naquele instante, é naquela situação ali, que você vai enfrentando, e às vezes a pessoa perde. Eu estava esses dias assistindo com a minha esposa e com a bebê um filme cristão, e Deus colocou algo, ele estava orando, e Deus colocou algo no coração dele. Só que aquilo que Deus colocou no coração dele era contrário a tudo aquilo que todo mundo pensava. Todo mundo estava indo na direção contrária, porque a terra estava seca e naquele instante ninguém estava plantando nada. E Deus colocou no coração dele para que ele fizesse o quê? Para que ele plantasse. E todo mundo que ele falava, qual era a resposta? Não faça isso.
Se ele tivesse seguido aquilo que estavam dizendo, ele teria perdido a oportunidade. Ele ouviu a voz do Senhor e mesmo diante das impossibilidades, ele viu Deus operar. Nas impossibilidades, Deus opera. E quantas vezes Deus já te deu a fé? Deus já te deu a condição de você receber esse milagre, de ver Deus operar mais e mais sobre a sua vida. Mas você está perdendo a oportunidade. Se o Senhor já falou contigo, se Deus já te deu pela condição da palavra, ande de acordo com ela. Não vá na condição como muitos às vezes fazem, buscando socorro nos homens. Vão é o socorro dos homens. O teu socorro vem do Senhor, que criou o quê? Os céus e a terra. Ele cuida de você. Ele vai cuidar de você. Ele vai conduzir a sua vida, ele vai dirigir. Às vezes a pessoa, vou dizer em geral, o pastor, a pessoa é atraída por ele, mas eu vou declarar, isso o missionário falou um dia. Mas por quê? Não pela condição humana. O que atrai a pessoa é a unção de Deus sobre a vida do homem de Deus. É a unção do Senhor, irmãos. É a unção de Deus. Por isso que eu não posso transmitir isso para o homem. Não, vem de Deus. Se você tirar a unção, nós nos assemelhamos a Saul. Não tem diferença. É a unção do Senhor que está sobre a vida da pessoa, que faz que o homem de Deus seja como ele é. Por isso, a honra e glória, ela tem que ser dada a Jesus. Ela tem que ser dada a Cristo. Voltando à nossa mensagem, Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Aquilo que cabia a ele fazer, ele fez. Quando Jesus passou, olha para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu, quando desceu, recebeu a Jesus com o quê? Com alegria. Receba aquilo que vem de Deus com alegria. Receba a palavra do Senhor no teu coração, porque oportunidades surgirão na tua vida. Você vai ver oportunidades surgirem sobre a sua vida, por isso não perca. Você pode ter certeza, e essa vai ser a nossa oração hoje. Para que Deus possa nos colocar a entender essa condição da sua palavra. Por isso que Jesus entra nesta casa e o Senhor traz salvação. Poderia ser condição de crescimento, poderia ser condição de prosperidade, condição de mudança. Jesus entra na tua vida, Jesus entra na tua casa. Aonde Jesus está, irmãos, há transformação. Coloca isso. Jesus no meu coração, ele me transforma. Jesus no seu coração, ele transforma a sua vida. Volta lá no Salmo 108, que nós começamos no início do culto. Mas eu vou ver o versículo 1 agora. Salmos, capítulo 108. Por isso, aproveite o máximo as oportunidades. Deus dá, irmãos. E quantas são aqueles que desperdiçam a oportunidade que o Senhor Deus dá. A porta que Deus ele abre. Seja numa condição espiritual. Aproveite. Salmo 108, versículo é o versículo 1 agora. Diz, preparado está o quê? O meu coração. Será que o nosso coração está preparado para, vamos dizer assim, desfrutar daquilo que Deus tem para nós? Será que o nosso coração está preparado como o coração daquela mulher do fluxo de sangue? O que havia no coração dela? Medo ou fé? Fé. O coração dela estava preparado. Por isso que ela recebeu o milagre. Mesmo que Zaqueu fosse um homem pecador, ele tinha essa certeza de quem Jesus era. De quem Jesus era. E ele não perdeu a oportunidade de um concerto com Deus, de uma aliança com o Senhor, de uma verdadeira mudança de vida. Olha o que o Senhor vai falar para ele hoje. Veio salvação a esta. E se Jesus tivesse passado direto? E se Zaqueu se colocasse diante da multidão, ele ficaria reclamando para, por que você não deixou? Não adiantaria nada. Zaqueu, ele foi diferente. Ele teve uma direção diferente. Ele se destacou em relação daqueles que estavam ali. Vai subir na figueira, irmãos. Vai subir na figueira. Subir na figueira não é fácil. Aí Jesus olha. Zaqueu devia estar lá. Mas Jesus parou, irmãos.
nós temos que chamar a atenção do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso coração. Oportunidades vêm. E oportunidades surgirão sobre a sua vida. Você pode ter certeza. Aproveite. Coloque essa palavra no coração. E depois você vai ter muitos testemunhos dessa mensagem. No nome de Jesus. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Aonde nós começamos? Efésios, capítulo 5. Versículo 15, 16 e 17. Grandes oportunidades surgirão. No nome de Jesus. Diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, loucos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando, irmãos, cada oportunidade. Às vezes, um dia eu estava orando sobre essa mensagem, buscando sabedoria de Deus para aproveitar o tempo. Você já chegou num dia e falou assim, nossa, o dia passou e eu não fiz? Já chegou assim essa conclusão? Ou seja, você desperdiçou um dia. Um dia da tua vida você perdeu. Quantas vezes nós não aproveitamos o tempo? Mas você já chegou aquele dia que você acordou cedo, você fez. Aí você fala, rapaz, o dia hoje rendeu. Você tem uma sensação do quê? De dever o quê? Cumprido. É gostoso você ter essa condição no coração. Por isso, nós temos que buscar essa sabedoria de Deus, para aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, seja num culto, seja na igreja, seja em casa, seja com a família, seja, sei lá, num almoço, não importa onde seja. As oportunidades surgirão. Que Deus possa abençoar você, que essa palavra esteja no teu coração, no nome de Jesus. Amém?